Olá, é isso mesmo? Bem, olhos vermelhos, ardência, esses são apenas alguns sintomas desse mal que afeta milhões de brasileiros, né? Quem vai dar os detalhes para a gente sobre a síndrome do olho seco é o doutor Cláudio Picossi, ele que é oftalmologista. Quais são os principais sintomas? Como você citou, né? Olho vermelho principalmente, ardência. O olho seco, ele provoca microlesões na superfície do olho, então o paciente tem sensação de areia, sensação que tem corpo estranho, que não melhora. Ele acha que realmente tem um corpo estranho, ele vai no consultório e pede para a gente procurar, mas na verdade são essas microlesões. Então é o olho vermelho, a ardência, essa sensação de areia, são os principais sintomas para quem tem olho seco. E as causas estão ligadas principalmente ao clima, não? Principalmente o clima seco, então pessoas que moram em regiões com a baixa umidade relativa do ar, como é nós aqui em Uberlândia, a gente sofre muito. E a idade, também a pessoa, à medida que ela vai envelhecendo, a lubrificação ocular vai sofrendo, vai diminuindo um pouquinho, então essas pessoas também têm tendência a ter a síndrome do olho seco. Além disso, tem medicamento também que faz reduzir a produção de lágrima, atividade, paciente que trabalha muito em ar-condicionado, computador, então também tem mais probabilidade de apresentar o olho seco. E algumas doenças sistêmicas, por exemplo, parte reumatológica. Tem muito paciente que tem artrite reumatoide, que sofre muito com olho seco. Cláudio, agora foi bom você falar em medicamento, porque de que forma que ocorre o tratamento dessas pessoas? Principalmente através da lubrificação. Então hoje o colírio lubrificante é o colírio mais vendido, justamente por conta da população que sofre com essa doença. Então é através de lubrificação. O paciente ele precisa fazer uso contínuo de um colírio lubrificante. Em alguns casos, dependendo, se for um olho seco mais severo, mais grave, a gente pode utilizar de alguns recursos, até microprocedimentos, como tampar o ponto lacrimal, que é onde a lágrima absorve, para o olho ficar mais encharcado durante o dia. Algumas lentes de contato, hoje a gente realiza esse tipo de procedimento para o olho ficar úmido mais tempo. Então, mas principalmente no dia a dia é colírio lubrificante. Como separar alguns sintomas parecidos, por exemplo, de que não seja este caso, por exemplo? Seria o caso de ir no médico mesmo, fazer a consulta? Isso, é importante, porque o olho vermelho, a ardência, esses sintomas, ele entra num diagnóstico diferencial de várias outras doenças. Então, a conjuntivite, alergia ocular, até uma inflamação mais profunda, uma infecção, tudo cursa com olho vermelho, ardência, às vezes um pouquinho de dor, sensação de areia. Então, às vezes o paciente procura por si só a farmácia, compra um lubrificante e os sintomas não melhoram, porque às vezes tem alguma coisa a mais. Então, independente do problema, assim, apesar de ser um problema simples de ser resolvido, é importante a gente procurar o atendimento, o médico, para ele chegar nesse diagnóstico diferencial. Esse colírio precisa ser indicado por um profissional? É o ideal, porque às vezes o paciente ele procura a farmácia, ele relata o problema para o balconista ou para o farmacêutico, e às vezes o paciente chega com um colírio que não é adequado, ele não é lubrificante, ele é só um colírio para clarear o olho. Às vezes a queixa do paciente é o olho vermelho, então o farmacêutico passa um colírio que só clareia o olho, mas não lubrifica. Então, quando a gente detecta realmente o olho seco, aí os colírios lubrificantes são específicos para isso. Então, o ideal seria que tivesse orientação médica. Ok, muito obrigado pelas informações, Cláudio. Então, e essas foram as dicas, é só ficar atento, né, e seguir as orientações. É com você no estúdio.